Vamos à leitura do texto. Diz assim: porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Dize estas coisas, exorta e repreende também com toda a autoridade. Ninguém te despreze. Oremos. Pai, tem misericórdia de nós, assim como eu estudei o texto, assim como os meus queridos irmãos estão aqui, dispostos a aprender da Tua palavra, que nessa noite, Senhor, o Teu Evangelho penetre os nossos corações, através do Teu Santo Espírito agindo em nós. Ó Deus, me dá sabedoria para transmitir a Tua palavra ao Teu povo. Aqui tem uma parte do Teu povo reunido, e nós sabemos que o Teu povo está reunido em vários lugares no mundo. E nós pedimos para que nesse momento o Senhor nos abençoe e esteja conosco. E abençoe não somente a leitura desse texto, mas como a explanação, as explicações e tudo o que nós vamos aprender nessa noite. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Um tema que Paulo gosta muito é um tema chamado graça. Paulo gosta muito de discorrer sobre essa palavra. E inúmeras vezes, você vai observar isso várias vezes nas cartas paulinas sobre a graça de Deus. E isso não muda quando Paulo escreve para pessoas. Eu não sei se os irmãos sabem, mas a carta aqui que Paulo escreve é a Tito. É uma das cartas pastorais, nós chamamos as cartas escritas a pastores. 1 e 2 Timóteo, os irmãos lembram aí? Escrita a um pastor, e Tito a um segundo pastor. Paulo escreve a esse homem, Tito, porque ele havia agora sido enviado como filho na fé de Paulo para Creta. Tito estava pregando em uma pequena ilha lá, cuidando de uma igreja lá. Tito agora estava sozinho, longe do seu pai na fé, que era Paulo. E Paulo escreve a esse amado irmão, tentando ensiná-lo o ministério. Ensinar como ele desenvolveria agora o ministério. E sobre o que é que Paulo vai falar? Paulo vai falar sobre a graça manifesta. Esse é o tema que eu vou tratar nessa noite conosco aqui. A graça. Por que eu trouxe esse tema? Por causa do verso 11. Observe comigo o verso 11. Porquanto a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. E acredito que essa aqui é a frase principal desse texto. Esse versículo é o versículo que talvez nós mais carregamos, ou um dos que mais carregamos para pregar o Evangelho aos homens. E de fato ele é muito importante para nós. A graça de Deus se manifestou salvadora. E nós vamos entender um pouco mais sobre isso. Paulo, ele escreve, eu não estou conseguindo passar. Pronto. Obrigado, irmão. Paulo escreve essa carta como instrução ao obreiro em atividade em Creta, o qual deveria receber mais conhecimento sobre o ministério. E aí Paulo vai discorrer vários assuntos. Se você ler a carta que Paulo escreve a Tito, Paulo vai falar sobre os falsos mestres, Paulo vai falar sobre a falsa fé que alguns tinham, sobre a apostasia. Então Paulo vai falar sobre vários assuntos. E dentre um desses assuntos, Paulo vai falar aqui sobre a graça. E Paulo vai nos ensinar como essa graça se manifesta no nosso meio e para que ela se manifesta. Essa carta, como ela foi deixada por Deus, ela tem muita importância, irmãos, para sabermos o que o apóstolo fala a Tito em contribuição ao seu ministério pastoral. Todo texto bíblico, ele tem um motivo para estar lá. Não existe nenhuma vírgula na Bíblia, eu chegaria a dizer, que não tem razão ou sentido para estar lá. Não existe. A Bíblia, ela é completamente inteligente para nós. O texto bíblico, ele é inteligente. Em que sentido? Ele tem uma harmonia. Então aqui nós vamos descobrir a harmonia desse texto e retirar para nós os princípios que Paulo quer nos ensinar. E a primeira coisa que eu quero tratar aqui é a palavra porquanto.
que é na introdução aqui. Essa palavra, porquanto aqui, ela tem uma ideia de ligar esse trecho ao trecho anterior. E qual é o tema que Paulo tinha tratado no trecho anterior? Era o seguinte: ele havia falado sobre várias classes de pessoas naquela igreja. Se você olhar a sua Bíblia aí, no capítulo 2, algumas Bíblias, elas têm um título. Irmãos, o título não é inspirado, mas ele nos ajuda. Não tem um título no texto original, não é inspirado. Mas perceba, no título da minha Bíblia aqui tem o seguinte: os deveres das várias classes de pessoas crentes. Das várias classes. E aí o que é que Paulo vai tratar nessas classes? Paulo vai falar daqueles que são senhores, das senhoras idosas, dos senhores idosos da igreja, dos mais jovens, das mulheres mais jovens também. Paulo vai falar dos patrões, quando ele fala mais à frente, dos escravos. Então Paulo vai falar sobre classes de pessoas na igreja e como Tito deveria tratar essas pessoas. É basicamente o seguinte: é como se Paulo escrevesse para o pastor Natanael e dissesse assim: pastor Natanael, o Senhor vai tratar as mulheres mais jovens assim, ó, e as mais velhas assim, E aí ele foi discorrendo sobre várias classes de pessoas. Então Paulo estava tratando sobre isso. E em seguida, Paulo tratar sobre essas pessoas, que haviam pessoas difíceis na igreja. Os irmãos acham que para um pastor sempre tem pessoas fáceis na igreja. É sempre fácil lidar com a igreja. Nunca é tão fácil lidar com a igreja. A igreja tem suas complicações. Até mesmo o pastor tem suas complicações. Porque ele é ser humano. Então Paulo, sabendo disso, Paulo escreve a um pastor sobre como ele lidar com coisas práticas. Mas por que ele deveria lidar com cada pessoa da forma que Paulo descreveu? Por causa da graça de Deus. A graça, ela fez o quê? Ela se manifestou salvadora para mim e para você. É por isso que o pastor Natanael, ele tem a missão de guiar vocês, como Tito tinha a missão de guiar os cretenses. Por quê? Porque a graça se manifesta a todos nós. E ela se manifesta salvadora. A graça, ela não é uma possibilidade de salvação, irmãos. A graça não é assim, eu vou dar uma chance para a pessoa ser salva. A graça, ela salva. A graça, ela tira do lamaçal do pecado. A graça, como nós cantamos aqui, irresistível graça de Deus, a última música, muito linda. Por quê? Porque a graça de Deus é a graça que nos tira do lamaçal do pecado. É a graça que nos tira do mundo. É a graça que nos tira daquilo que nós estávamos antes, andando conforme o mundo nos dizia, de uma forma que agora nós somos filhos de Deus. E esse trecho da Bíblia é muito usado por alguns irmãos nossos, para dizer aqui que todas as pessoas têm possibilidade de salvação. Só que o grande problema, meus queridos irmãos, é o contexto para eles. Porque o contexto fala de quê? De várias classes de pessoas. Então, quando Paulo ele fala a palavra todos aqui, ele está se referindo ao quê? As classes de pessoas. A questão da palavra todos aqui que nós lemos, todos os homens, se refere ao quê? A todos sem exceção. Isso quer dizer que Deus pode salvar o rico, que Deus pode salvar o pobre, que Deus pode salvar o negro, a senhora mais velha, a senhora mais nova, uma casada, uma jovem solteira. Deus vai salvar qualquer um que Ele quiser. Dentro de uma sociedade nossa perdida, Deus salva quem Ele quer, sem exceção. Ele não olha para você, olhando para suas características. Ele é baixinho demais, não vou salvar ele não. Ele é feio demais, que nem o Anderson, vou salvar ele também não. Isso não existe com Deus. Por isso, todos os homens. Há uma necessidade que nós preguemos a todos os homens, sem exceção, a necessidade de pregação. Mas a salvação é para todos os homens, sem acepção. Os irmãos estão entendendo, estão caminhando comigo? Sem acepção. Isso quer dizer que não importa a sua origem, Deus pode salvar qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Do mais pecador da nossa sociedade ao mais santo da nossa sociedade. Qualquer um. E tendo por base isso, o que é que Paulo quer ensinar a Tito? Que Tito,
ele deveria aprender que a igreja de Creta era salva de seus pecados com a graça salvadora manifesta a eles. E assim é conosco. Não mudou muito não, viu, irmãos? A graça de Deus continua salvando homens hoje. Não é o esforço humano, não é o Anderson pregando. É o Espírito Santo agindo por meio da graça de Deus. E diante dessa verdade, eu quero tratar com os irmãos alguns objetivos, mais exatamente 3 objetivos que Deus tem com a manifestação da sua graça. Deus tem 3 objetivos claros dentro desse texto, quando Ele manifesta a sua graça aos filhos dele. Quando Ele nos salva, Ele tem 3 objetivos, muito claros. Primeiro objetivo, educar os homens. E nós vamos entender o que é esse educar, porque no verso 12, acompanhe comigo, diz o seguinte: educando-nos para quê? Eu quero parar aí. Paulo, ele se coloca nessa educação, perceba aí. Ele fala na terceira pessoa. Se você fosse inverter, seria nos educando, né? Mas ele usa o inverso, que é o certo no português, educando-nos. E o que é esse educar aqui? É o Deus que traz a graça para nos consertar. Irmãos, o que é que um professor ele faz? Um pedagogo, né? Ele ensina, né? O pedagogo. A palavra aqui é essa. Tem como origem essa palavra, que nós damos o nome de pedagogia, né? Aqui, a palavra que é usada por Paulo é essa palavra. É a origem dessa palavra. Pedagogo. Por quê? E ele está falando de quem aqui? Preste atenção. Ele está falando de Deus. Quem é que está educando quem aqui? É o Pai, Deus Pai, que manifestou a graça, educando os seus filhos. Como era essa educação? Para entendermos a educação na Bíblia, a gente precisa voltar ao Antigo Testamento. Então eu não vou ler aqui, porque senão vai demorar muito, mas eu quero que você grave Deuteronômio 6. Você lê em casa, se você quiser. Ó. Deuteronômio 6. Por que Deuteronômio 6? Porque lá vai falar que o pai deveria educar o filho. Quem educava no Antigo Testamento necessariamente os filhos e a nação eram os pais. Eram os pais. Posteriormente, os rabinos, os mestres, mas inicialmente os pais. Então, no Antigo Testamento, educar era andar com seu filho em todo momento. Você lembra do texto lá de Deuteronômio 6? Enquanto ele levantar, ao andar, ao deitar, para onde ele for, você vai o quê? Acompanhá-lo. Essa educação é Deus nos acompanhando no dia a dia. É Deus mudando o nosso caráter no dia a dia. É como se Deus ele fosse aquele pedagogo. E eu quero explicar a origem dessa palavra, porque ela é muito interessante para nós aqui. Os gregos usavam essa palavra com a ideia de seguinte: daquele que conduzia uma criança ou um adolescente à maturidade. Isso aqui é importante. Lembra o que é que Jesus disse que nós deveríamos ser? Crianças. Como crianças. Nós devemos ser simples para algumas coisas e astutos para outras, né? Por quê? Porque nós temos que ser educados, ensinados, guiados por Deus. E onde nós somos guiados, educados, ensinados? Na Bíblia. E aqui eu tiro o motivo, voltando ao que o pastor falou inicialmente, do meu conservadorismo e do dele também, porque nós acreditamos que o meio de ser guiado, ensinado e educado é a Bíblia. Lembra o que Paulo escreve a Timóteo? Toda escritura é inspirada por Deus. E um dos pontos lá que ele fala é o quê? A educação na justiça. A educação em Deus. E a educação em Deus, ela vem através de quê? Da Bíblia. A revelação de Deus. A revelação clara de Deus. Deus revela a graça para redirecionar o caminho do homem, educando espiritualmente para a santidade.
Paulo está advertindo Tito aqui, que ele deveria ser claro com suas ovelhas acerca do propósito da graça. A graça, ela não é para ser uma graça que deixa você na inércia, numa vida tranquila. A graça é para bagunçar a sua vida no bom sentido. É para tirar todos aqueles modos horríveis que o pecado coloca em sua vida. Todas as manchas que o pecado coloca. Tudo que o pecado faz você fazer. Aquilo que está lá no recôndito do teu coração. Que às vezes nem você sabe. Lembra que Davi diz: Senhor, perdoa-me dos pecados ocultos. Tem pecado que é oculto até a nós. Coisas que você peca e você nem percebe. E quando você percebe, são outros que te avisam. Ou Deus, né? Ou a Escritura. Essa é a educação de Deus. A educação através da palavra. Deus, ele ministra a sua graça para os homens. Mas não para que eles vivam dissolutamente no pecado, não para que eles vivam longe de Deus, mas para que eles conheçam o verdadeiro evangelho. E essa graça, ela tem finalidades, meus queridos irmãos. Exatamente duas finalidades. A primeira finalidade, a renúncia ao pecado. Olhe comigo no texto ainda, no verso 12. A palavra aqui que nós encontramos na palavra de Deus é o seguinte: educando-nos para, tem uma finalidade, esse para é de finalidade. Educando-nos para quê? Para que o quê? Renegadas a impiedade e as paixões mundanas. Pecado. Um dos nossos grandes inimigos é o pecado. Renunciar, deixar de lado, renegar essa ideia. É não dar ouvidos àquilo que o mundo prega para você. E o que é que o mundo prega para você? Impiedade e paixão mundana. A impiedade aqui é viver como se Deus não existisse. Sabe, o ímpio? O ímpio, quando ele está em momentos de apuros, o que é que ele diz? Ai, meu Deus! Mas no dia a dia dele, ele conhece Deus? Não. Ele vive como se Deus não existisse. Ele vive como se ele não fosse prestar contas a Deus. A vida dele é uma vida dissoluta, porque ele não está nem aí. Ele só lembra de Deus em alguns momentos. Momentos específicos de dor, e de dor intensa. E aí o ímpio, ele não quer renunciar ao pecado. O ímpio, ele não olha para isso dizendo: eu quero negar a mim mesmo. Lembra que Jesus disse? Negue-se a si mesmo. Tome a tua cruz. Siga-me. O ímpio não quer ouvir essas coisas. O ímpio não quer ser educado a esse ponto. Quando ele olha para esse texto, ele diz: não, eu lá quero saber de Deus, né? Deus está lá, eu estou aqui, estou bem. E aí eles vivem como se Deus fosse um Deus distante, e não um Deus próximo. Mas o nosso Deus, irmãos, é um Deus que age na história, não é? Ele age na história. Então ele é um Deus que está presente. E nós devemos ter fé. E aqui, a segunda renúncia ao pecado, a renúncia às paixões mundanas, a desejos malignos, intensos pelo pecado. Essa palavra é muito usada para relações sexuais ilícitas. Muito utilizada nos textos bíblicos. Paixões mundanas. Então é provável que o que Paulo esteja dizendo aqui para Tito é o seguinte: olha, aí em Creta tem muita idolatria. Lembre que Creta é uma cidade grega. Os gregos eram idólatras. E quando eles iam cultuar aos seus ídolos, o que é que eles mais faziam? Relações sexuais ilícitas. Então, preste atenção aqui, para um crente, ele ser crente naquele período, ele sofria, porque ele estava dentro de um sistema que tinha uma adoração a deuses pagãos, que era natural você ter relação sexual com qualquer um, para cultuar a divindade. E agora, de repente, você se vê crente. Agora não tem mais isso. E aí? Uma sociedade inteira contra uma igreja pequenininha. Complicado, né? Mesmo assim, Paulo diz: neguem isso, deixem de lado, renunciem a essas coisas.
A educação tem como finalidade não tirar o cristão do mundo, mas tirar o mundo do cristão. Quando você é salvo, você não é salvo e arrebatado em seguida, ué? Não é. Você está aqui, eu estou aqui. Quando nós somos salvos, nós continuamos esse mundo, mas o mundo é tirado de nós. O pecado é tirado de nós. E é isso que deve nos dar alegria, é quando Deus quer tirar o pecado de nós. Quando Deus não quer tirar o pecado, Deus não nos educa, Deus não nos disciplina. Um dos sinais importantes de que Deus se importa conosco é quando Deus nos disciplina. E como é que Ele vai nos disciplinar? Através da igreja. Disciplina eclesiástica é para quê, irmãos? Para educação, não para punição, né? Eu ouvi essa palavra ontem na assembleia na minha igreja. Ontem teve uma assembleia na minha igreja. Eu sou membro inativo, mas eu pude estar lá. E foi muito interessante ouvir isso. A disciplina, ela não é para vingança, ela é para cuidado espiritual. E ela começa na palavra de Deus. Segundo, a vida santa. É o que Paulo diz aqui, ó. Ele diz: renegada a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensata, justa e piedosamente. Paulo utiliza aqui 3 palavrinhas: sensato, justo e piedoso. Ele utiliza essas 3 palavras para falar sobre santidade. E eu quero tratar sobre elas. A sensatez, meus queridos irmãos, é ser um homem que guarda o seu coração. Um homem sensato é um homem que guarda o seu coração. Uma mulher sensata é uma mulher que sabe guardar o seu coração do pecado. Fechar o coração para as coisas que não são de Deus. Fechar o coração mesmo. É isso que Paulo está dizendo aqui. Sensatez. A insensatez é o contrário, né? Aquele que está aberto a tudo. É aquele crente que não tem problema. Vamos fazer, Deus perdoa depois, né? Cuidado. Cuidado. Você não pode nem ser crente se falando essas coisas. É muito complicado quando nós lidamos com isso. Deus quer santidade de nós. Sensato. Justo. Justo aqui é de procedimento. Como eu devo proceder? É ativo aqui. É eu ser alguém completamente modificado. Mas antes de eu ser justo, eu preciso ser justificado. Acho que os irmãos já ouviram essa palavrinha, né? Ser declarado justo por Deus. Por meio da justiça de Cristo. Então, se eu sou justificado, irmãos, se eu sou aquele que é declarado justo por Deus, agora eu devo ser justo na minha vida prática. Porque eu tenho o Espírito Santo, eu tenho um guia. Tenho aquele que pode me guiar nesse processo. Sensato, justo e piedoso. Piedoso aqui é aquele que lembra de Deus. Quando nós falamos de piedade, nós estamos falando daquela pessoa que gosta de estar com Deus. Sabe aquele irmão que gosta de orar? Essa é a piedade. Aquele que gosta de estar com Deus, aquele que gosta de ouvir Deus. Aquele que gosta da presença de Deus. Aquele irmão que gosta de estar nos cultos. É aquele irmão que sente prazer na lei de Deus e nela medita de dia e de noite. Salmo, né? A Bíblia, ela tem relações aqui. É muito importante nós entendermos isso. Meus queridos irmãos, a pergunta que fica para nós é se temos sido educados por Deus. É se mediante a educação temos negado o mundo, deixado tudo que o mundo tem nos dado e as nossas vontades pecaminosas. É se a vida santa ela é uma marca no nosso dia a dia como cristãos. Essa é a pergunta. É se na nossa caminhada nós temos sido diferentes do mundo. Completamente diferentes. Deus claramente age em seu povo após a salvação. Mas Ele age para mudar o crente, o educando. Nada impede que o cristão deva ser educado. Nada nos impede. Deus, Ele usa o Espírito Santo e a habitação que o Espírito Santo faz em nossos corações para nos educar, para nos ensinar no processo da vida cristã como andar. E Ele vai usar o Espírito Santo na sua e na minha vida
Deus, ele nos predispõe a fugirmos do pecado. O crente, ele tem uma predisposição natural, que vem do Espírito Santo. Que antes ele não tinha, mas agora ele tem. O crente verdadeiro, ele não se conforma em viver conforme os padrões do mundo. Seu desejo sempre será a busca por uma espiritualidade mais profunda. O cristão verdadeiro, ele não tem desejo de caminhar como os ímpios caminham. Ele não tem desejo de fazer aquilo. Ele pode, por algum momento, cair em um pecado. Ele pode, por algum momento, sofrer tentações. Ele pode cair. Mas ele nunca permanecerá nessas tentações. Ele nunca permanecerá. Ele tem que se esforçar para lutar. Ele tem que se esforçar para vencer durante a luta. Porque ele tem poder para isso. Lembra o que Jesus falou lá para os apóstolos? Vocês têm poder para serem minhas testemunhas. Atos 1:8. Poder. Poder de vida, poder que procede da graça. A graça não é para mim pecar deliberadamente. A graça é para que eu reconheça o quanto Deus é bom comigo e em gratidão obedecê-lo. Para isso a graça serve. Para isso. O cristão não pode se esquecer que a graça se manifesta. Ela visa o objetivo da mudança de um indivíduo. O que antes era impossível ao homem, que era a luta contra o pecado, Deus o fez possível pelo seu poder revelado pelo Espírito. Como um pedagogo, ele nos conduz, como se fôssemos crianças, para um maior aprendizado. É assim que Deus faz conosco. Deus também pode fazer conosco como um maqueiro faz com um doente. Ele coloca o doente na maca e o doente fica sem se mover e é levado para onde o maqueiro deseja. E Deus faz isso com a gente. É a graça dele que nos estimula, é a graça dele que faz isso conosco. Não é a nossa vontade, não é aquilo que nós temos. Não é. Porque se fosse por nós, irmãos, pode ter certeza que eu não estaria aqui, muito menos pregando. Nem muito menos sentado aí. Talvez um domingo à noite você tenha muito melhores coisas para fazer. Né? Como um mundano, eu poderia pensar assim, né? E nós pensávamos assim. Pensávamos. Nós precisamos pensar mais sobre santidade. Pensar mais sobre o que o nosso Deus ele tem como objetivo para nós. Ele tem grandes objetivos para o seu povo. Grandes. O segundo objetivo para a manifestação da graça é a espera dos cristãos por Cristo. Olhe comigo no verso 13. Que o texto ele não para somente na educação e na explicação de como essa educação seria, mas ele continua. Ele diz: aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Só até aí. Paulo utiliza a palavra aguardando aqui, que é uma ideia de esperar constantemente. Observe que no português aqui, para quem gosta de português, está no gerúndio, né? Então, é uma ação constante aqui, a ideia de ação constante. E se você for no texto original também. Aguardando sempre. E aqui nós temos a bendita. E me lembra muito a ideia de bem-aventurado, né? Mais que feliz. A bendita esperança. É o esperar daquilo que vai se concretizar. Aqui, essa bendita é a ideia de afortunada. De uma felicidade que transcende o mundo. Que transcende tudo que nós vivemos aqui. Que ultrapassa a nossa realidade. Que não tem como ser descrito. Lembra quando Paulo chega lá em Romanos capítulo 11, parece que ele não tem muito o que descrever mais, ele diz, com profundidade a riqueza. E ele começa a louvar e a glorificar a Deus pela revelação das Escrituras. A mesma coisa acontece quando nós pensarmos na glória. Como descrever a volta de Jesus? Como é que vai ser isso?
Como descrever isso? Não tem como descrever. Nós temos como pensar, e podemos pensar nisso. Devemos almejar isso constantemente. Eu quero enfatizar também aqui a palavra esperança. Porque a palavra esperança, ela não tem o mesmo sentido do português. No português, você tem a ideia de esperança, aquilo que pode ou não acontecer, né? Assim, você está conversando com seu amigo lá e você fala assim, cara, eu tenho esperança de que o carro que eu fiz o consórcio vai sair essa semana. Ele tem esperança, mas não esperança de certeza. Ele está esperando, né? Vai ver se vai acontecer. Mas a esperança na Bíblia é uma esperança de certeza. Porque é algo que Deus já revelou. Nós não sabemos o tempo, nem a época, mas nós sabemos que Ele vai voltar. Ele vai voltar. E nós nos firmamos nessa esperança. Porque essa esperança é certa para nós. Ela é certa. Por isso o nosso Deus, Ele nessa passagem revela o devido desejo de morar eternamente com o Senhor na vida dos cristãos. Não existe nada melhor, meus irmãos, do que ter essa bendita esperança em nossas vidas. Não existe nada. E essa bendita esperança, ela não é uma esperança qualquer, porque ela está ligada à pessoa de Jesus. Anderson, como ela está ligada à pessoa de Jesus? Preste atenção no que eu vou lhe explicar aqui. Quando ele diz no verso 13, aguardando a bendita esperança, e ele utiliza aqui, e a manifestação, a tradução pode ser o seguinte também, isto é uma explicação, e aqui tem uma questão aqui, qual? Se a parte B desse versículo é uma explicação da parte A, ou se é uma conclusão da parte A. Qual é a diferença, Anderson? Ela tem diferença aí. Se é uma explicação, então Paulo está explicando que essa bendita esperança é a volta de Jesus. Se Paulo está concluindo, Paulo está dizendo o seguinte, existe uma esperança e existe a volta de Jesus. Deu para entender? É uma diferença que tem textual aqui. Como é que se resolve isso, Anderson? Olhando outros textos bíblicos e olhando o contexto. Eu acredito que aqui ele se refere a uma explicação. Por que uma explicação? Qual é a esperança do cristão nessa terra? Hoje, a única esperança bíblica que nós temos é a volta de Jesus. Nós vemos o mundo ficando de mal a pior, as coisas acontecendo, guerras e rumores e não sei o que, e tudo mais está acontecendo. E o que é que você mais pensa? Senhor Jesus volta. Então acredito que, não somente pela experiência, mas pelo que a Escritura nos ensina. A Escritura nos ensina que a esperança é a espera por Jesus, é a glorificação. Em muitos textos bíblicos você vai observar que a esperança é a glorificação. Anderson, que palavra é essa? O que isso significa? Significa que o pecado não vai mais estar conosco e que o seu corpo vai ser transformado lá nos céus. Nós teremos um corpo, mas um corpo glorificado. Lembra de Jesus no Monte da Transfiguração? Que eles subiram lá, Jesus estava brilhando, resplandecendo, e os discípulos não sabiam explicar aquilo. Era um estado de glorificação parcial de Jesus, digamos assim, vamos colocar nesse termo. Era como se ele estivesse mostrando algo que vai ser na eternidade. E aí os discípulos disseram, Senhor, vamos armar tendas aqui para nós, né? Tá você, Moisés, Elias, nós aqui, vamos sentar aqui e conversar. Não. Esse é o meu filho amado, em quem me compraz, né? Aí Deus fala dos céus. Porque não era o objetivo. A glória futura está em Cristo. Por isso eu acredito que aqui é uma explicação. Então, seria mais ou menos assim, nessa minha interpretação do texto. Aguardando a bendita esperança, isto é, a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. O isto é uma das possibilidades de tradução. Algumas Bíblias trazem essa tradução. Então aqui nós encontramos que devemos esperar
por Cristo. Certos da volta de Jesus. Irmãos, a volta de Jesus ela pode acontecer daqui a 10 segundos. Quem sou eu para dizer que a minha linha de pensamento sobre o fim dos tempos vai segurar Jesus no céu para ele não voltar? Dependendo do que você acredita, né? Quem sou eu? Sou ninguém. Se Jesus quiser voltar agora, amém, glória a Deus, vamos para lá. Eu já vi irmãos aqui para brincar um pouco. Não vou casar daqui uma semana. Galera lá do seminário, não vou. Tinha uma galera querendo casar lá no seminário, queria casar. Não vou casar daqui a um tempinho, Jesus não volta agora não, né? A gente brincando ali internamente. Mas tem muito crente que pensa assim, não, eu quero viver aqui mais um pouquinho, né? Tô bem aqui, tô ficando rico. Me deixa aqui, tô bem, né? Tô vivendo a minha vida aqui, me deixa aqui. Ele não almeja a eternidade. Irmãos, esse dia vai ser glorioso. Glorioso. Mas por que nós devemos confiar que esse dia vai acontecer? Por quê? E eu trago aqui 2 motivos, que Paulo também coloca no texto bíblico, óbvio, baseado nesse texto. E o primeiro motivo é a divindade de Jesus. Onde nós encontramos a divindade aqui? Leia atentamente comigo a parte B do versículo. E a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus. Observe que Deus aqui está aplicado a quem? A Jesus. Nosso grande Deus e Salvador. Por que eu coloquei a divindade de Jesus? Porque Jesus se igualou a Deus nos evangelhos. O pastor está tratando sobre Jesus, ele deve estar ensinando muito bem sobre a divindade, né? A divindade de Jesus é um ponto principal da nossa declaração de fé. De qualquer cristão do mundo, que seja cristão, protestante pelo menos, ele vai dizer que Jesus é Deus. Por quê, irmãos? Porque Jesus, ele só poderia fazer tudo o que ele fez se ele fosse Deus. Isso é muito simples. É muito simples. Assim como tudo que ele fez, ele tinha que ser homem também, porque ele tinha que nos representar como homem. E aí eu gosto muito desse tema, divindade e humanidade. Minha namorada sabe que eu gosto muito desse tema. Na verdade, minha monografia vai ser nesse tema, viu, pastor? Sobre divindade e humanidade de Jesus. A relação entre as duas coisas. Por quê? Porque, irmãos, o nosso Salvador, ele não é um Salvador qualquer, ele não veio salvar a si mesmo, ele veio salvar o seu povo. E ele é Deus. Ninguém poderia se igualar a Deus no Antigo Testamento. Ninguém. E Jesus se iguala. Então tem 2 opções. Ou Jesus é doido, e a gente não acredita, vamos todo mundo embora daqui, porque não tem razão. Ou ele é Deus mesmo. Qual opção eu fico com a segunda, né? Óbvio. Ele é o próprio Deus, o Deus encarnado. E por isso que Paulo usa a palavra aqui para Deus. A palavra que é usada no Novo Testamento para Deus é usada aqui para Jesus. Nosso grande Deus. Por isso que está em maiúsculo aqui. A palavra Deus, né? Nosso grande Deus. Quando é deuses no Novo Testamento, tem um D minúsculo, já percebeu? Porque não se refere ao Deus da Bíblia, né? Aqui se refere ao próprio Deus. O segundo motivo é que Jesus é o Salvador. Quem era o único que poderia salvar no Antigo Testamento, irmãos? O único? Deus. Você vai ler Isaías e Deus vai dizer, eu sou o Salvador. Lembra da declaração de Jonas? A Deus pertence a salvação. Meus devocionais estão sendo em Jonas. Eu estou fazendo devocional em Jonas agora. Então, quando eu li, eu fiquei pensando, a Deus pertence a salvação. E lendo o Novo Testamento, eu vejo várias vezes Jesus dizendo, vai, a tua fé te salvou. Como é que Jesus pode dizer, sendo ele somente homem, que a fé de alguém já salvou aquela pessoa? Como? E com tanta veemência, é como se Jesus estivesse dizendo assim, você está salvo, não se preocupe não. Ouvindo isso do próprio Jesus.
E Jesus dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é o Salvador. Então ele é o próprio Deus. Ele é o Deus do Antigo Testamento. Ele é o eu sou. E ele usa esse termo para se auto-identificar, né? Por quê? Eu queria explicar uma coisa interessante aqui. Que o termo que é usado lá no Novo Testamento, quando Jesus fala, eu sou, quando você lê, ou se você tivesse a oportunidade de ler, a tradução que houve da Bíblia, do hebraico, para o grego, nós chamamos de Septuaginta, o mesmo uso que ele fez com Moisés lá, lembra de Moisés? Quando Deus falou com Moisés, o que é que Deus disse? Eu sou o que sou, né? Ou eu serei o que serei. Eu sou aquele que é, depende da tradução. Mas é o mesmo sentido de eternidade. Jesus usou a mesma expressão que se usa na tradução do grego, do hebraico para o grego, no Antigo Testamento. Por que isso é importante? Porque Jesus sabia e conhecia essas coisas. E ele sabia que isso era importante para os rabinos da época. O que foi que eles fizeram em seguida que Jesus falou isso? Pegaram pedra. Vamos matar esse cara, está se igualando a Deus. Porque eles lembraram do texto bíblico de Êxodo. Esse cara está se igualando a Deus, olha aí. Porque ele é. Porque ele é. É o nosso grande e bendito Salvador. Irmãos, e aqui eu quero trazer algumas aplicações a nós. Nós temos esperado por Jesus com confiança nele, ou nós temos confiado no mundo, ou nós temos confiado nas nossas próprias forças, ou nós temos tentado estabelecer morada aqui, sabendo que somos peregrinos em terra estranha. Nós somos peregrinos aqui. Quando você se torna cristão, você não pode dizer, o mundo é o meu lar. Você não pode dizer. A gente fala isso comumente, né? Normalmente, mas pensando na eternidade, nós não podemos pensar assim, não, eu quero ficar aqui, o mundo é o meu lar. Né? Eu estou bem aqui, as coisas estão bem aqui, eu vou continuar aqui, não. A maior esperança de um cristão é sair desse mundo pecador. É abandonar a presença do pecado. Quando Jesus morreu na cruz por nós, ele tirou o poder do pecado sobre nós. Nós não estamos mais debaixo da lei, porque o pecado utilizava da lei para nos matar. Agora nós estamos debaixo da graça. E a graça salvadora. E a graça que se manifesta para salvar o pecador. Então nós não temos esperança nesse mundo. Tudo que nós fazemos aqui é em prol da glória de Deus na eternidade. É em prol da própria eternidade com Cristo. É uma certeza para nós. Aos que glorificou, como Paulo fala em Romanos 8:30, usando o tempo passado, aos que glorificou, ele tem tanta certeza da volta de Jesus que ele fala no passado. Devemos almejar de fato a volta do glorioso Filho de Deus. Não devemos esperar nada desse mundo que seja extraordinário. Se temos algo aqui, é para a glória de Deus que temos. Se não temos muita coisa, amém, não vou levar nada para o céu. Vai tudo ficar aqui. Morreu, meu amigo, vai tudo ficar aqui. Ah, mas eu quero deixar para os meus filhos. Você deixou o evangelho para eles, porque um dia eles vão morrer também. Que eles morrem. Todo mundo morre. Você deixou o evangelho para ele também? Ou você só quis deixar o dinheiro? Você só quis deixar as coisas desse mundo materiais? O evangelho. O claro evangelho de Deus. Límpido. Límpido. Meus queridos irmãos, a graça manifesta é para os que não buscam esperanças aqui na terra, e sim almejam a verdadeira glória da eternidade. Os ricos muitas vezes não se convertem ao evangelho, por quê? Porque eles buscam glória aqui. A esperança deles está aqui. O amor deles está aqui, e não pelas coisas de Deus. Mas os crentes ricos não. Porque um crente pode ser rico, mas a esperança dele é na eternidade. E não na corrupção da carne.
e do mundo. Tolos somos quando não ficamos vigilantes com relação à volta de Jesus. Lembra das virgens nécias? Da parábola que Jesus contou? Tinha 10. 5 estavam espertas. Outras 5, vamos dormir um pouquinho aqui, né? O azeite acabou, estou nem ligando, vamos comprar não. O noivo vai demorar. Então vamos ficar aqui, vamos aproveitar. Vamos... Dado. A virgem nécia fica. Ela não vai não. E revela-se aí um falso cristão. Enquanto nós não caminharmos com Jesus. A volta de Jesus, ela pode acontecer como acontece com um interruptor. Vou tomar liberdade, não sei se aqui dá para desligar a luz. Eu ia tentar fazer isso, mas só para você prestar atenção como é isso. Você desliga ali no interruptor a luz, rápido. Acontece no momento, não precisa fazer não, mas eu ia tentar fazer, mas tá tranquilo. E você desliga lá e acontece o negócio. Mas pode falhar. Você tentar ligar, por exemplo, a lâmpada está queimada, falhou. Com Jesus é certo. Não tem falha. Ah, foi o momento errado. Não tem isso também não. Ele vai voltar. Ele vai estar conosco. Nós estaremos para sempre com Ele. Como é certo para nós, o ar que respiramos agora, é certo que Jesus vai voltar. É certo. Não tem conversa, não. Queridos, eu quero falar agora sobre o terceiro objetivo para a manifestação da graça. É formar o povo de Deus. Olhe comigo o verso 14, que diz: o qual a si mesmo se deu por nós, a fim, com finalidade, de remir-nos de toda iniquidade, de purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Jesus é o objeto que nós depositamos nossa fé, né? O que é o objeto, Anderson? É aquilo que você deposita a sua fé. Por exemplo, eu não deposito a fé na tomada aqui. Eu não deposito minha fé na tomada. Suponhamos que você quer ligar o ventilador, mas o ventilador está quebrado, mas você deposita a fé na tomada. Suponha. E você tenta ligar o ventilador, mesmo ele sendo quebrado, colocando ele na tomada. Vai acontecer? Não vai. Mas se você depositar a sua fé em Cristo Jesus, você efetivamente é salvo. Não tem falha. Você entra para o povo de Deus. E é isso que Paulo descreve aqui. Ele diz, o qual, Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós. Jesus se deu por nós. Ele não precisava se dar por nós. Não havia necessidade em Deus de salvar. Não havia necessidade em Jesus de salvar. Jesus também não estava abaixo de ninguém para que ele fosse entregue. Ele se entregou. Na Trindade, irmãos, na Trindade, não tem discussão. Na Trindade, nós podemos até dizer isso, que não há hierarquia na Trindade. Não há. Porque senão você está dizendo que Deus se subdivide. Não há hierarquia na Trindade. Nós temos uma ordem econômica, é isso que nós chamamos. O que isso quer dizer? Cada um faz uma coisa que eles mesmos estabeleceram. Por exemplo, o Espírito morreu na cruz? Não, que o Espírito não é carne. Foi Jesus que morreu na cruz. O Pai morreu na cruz? Não. Foi Jesus. O Pai nos convence do pecado, da justiça, do juízo? Não. Quem é que convence? O Espírito Santo. Nós temos Jesus conosco, nesse culto, por exemplo, aqui. Por meio de quem? Por meio do Espírito. Mas ele está de corpo presente aqui? Não. Porque a Trindade, ela é unida, santa, indivisível. Mas, além de ser tudo isso, ela também não tem uma hierarquia natural dentro dela. Então, Jesus, ele não chegou para o Deus Pai e disse assim, Pai, eu tenho que me entregar, é? Não. Ele se deu. Agora, tenta imaginar uma conversa entre
O Pai, o Filho e o Espírito Santo, né? Imagina uma conversa entre os três. Imagina, pastor. Na eternidade, os três conversando lá. Bem, o negócio é o seguinte, a humanidade caída, vamos salvar, tá bom. E aí, vamos dividir as tarefas aqui. Aí Jesus, opa, eu me entrego, eu morro lá na cruz. Beleza, pai? Beleza, vamos lá. Não tinha obrigação. Foi por amor. Foi efetivamente por amor. Não houve nada que compelisse Jesus para vir e formar o seu povo. Não houve nada, não tinha ninguém para obrigar Jesus a fazer isso. Ele quis. Irmãos, isso é muito amor. Se a gente não ficar maravilhado com isso no texto bíblico, com a redundância que o texto bíblico usa aqui, o qual a si mesmo se deu por nós, se nós não ficarmos maravilhados com isso, eu não sei com que mais nós vamos ficar maravilhados. Eu não sei. Eu não me daria pelo meu inimigo, nem que me obrigassem. Mas Jesus se deu pelo inimigo dele, porque ele quis. E ele tem uma finalidade, a finalidade é reunir o seu povo, porque ele reúne um povo exclusivamente seu. Mas ele redime esse povo. Perceba que Paulo se coloca de novo aqui, ele diz, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Remir, para formar um povo. Paulo fazia parte desse povo, tu fazia parte desse povo, e eu e você fazemos parte desse povo. É o povo que Deus tem aliança, é o povo que Deus tem comunhão, é o povo que Deus se relaciona. Irmãos, Deus não se relaciona com o ímpio que está lá fora, não. Deus não tem intimidade com o ímpio que está lá fora. Deus tem intimidade com você. Olha o privilégio que você tem. É uma intimidade que você tem. É uma proximidade. Você pode chegar até o Pai e orar, e Deus vai ouvir as suas orações. Por meio de Jesus. Agora, se o ímpio orar, Deus não ouve. Deus ouve as suas orações. Deus ouve as minhas orações. Que privilégio, irmãos. Que privilégio. Porque Ele nos remiu. Remir aqui é tirar da escravidão. É tirar de onde nós estávamos. Presos. Longe de Deus. Remissão. Redenção. Que palavra linda. De toda iniquidade. Perceba aqui, de toda. Quer dizer que Cristo, Ele pagou completamente os seus pecados. E se Ele não tivesse feito isso, meu irmão, você nem estaria aqui. Ou você nem teria a possibilidade de entrar no céu. Porque você não pode pagar os seus próprios pecados. Nem eu posso pagar os meus. Um pecado meu, eu não consigo pagar. Somente um ser perfeito, santo e puro pode fazer isso. E esse ser foi Jesus. Jesus Cristo. Ele redime de toda a iniquidade, purifica. A ideia aqui de purificar é tirar o erro. É como a ideia de o ouro que purifica, do fogo que purifica o ouro, né? Essa ideia de purificar, de tirar ali o que é de ruim, deixar só o bom. E na glória isso vai ser a maior verdade para nós. Vai ficar só o bom para nós, né? Só o bom de nós, produzido pelo Espírito Santo em nossos corações. Deus tem como objetivo formar um povo para si. E a graça manifesta realiza isso. A obra de Cristo é o meio de realizar tal meta. Irmãos, por que nós pregamos o Evangelho? Por causa desse texto e muitos outros textos bíblicos. Porque só há um meio de chegar até Deus. É porque eu sou bonzinho? É porque eu não mato? É porque eu não roubo? Não. É por meio de quem? Jesus. Só por meio dele. Não tem salvação por outro meio. Não existe outro caminho para Deus. Não tem. Por isso nós pregamos
e nós pregamos o Evangelho. E ele faz isso para purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu. Quais os objetivos que Cristo tem com o seu povo? Primeiro, esse povo é exclusivo de Cristo. Lembra 2 Pedro? Abra comigo em 2 Pedro, talvez um dos únicos textos que eu vou abrir, mas eu acho isso aqui muito importante para nós. 2 Pedro. Perdão, é 1 Pedro 2,9. Perdão. Um pouquinho antes. Olha o que vai ser dito aqui. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva, a mesma palavra que Paulo utiliza lá, de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Exclusivo. É um povo que não pode se dividir entre Deus e os outros deuses. Esse mesmo texto que Pedro está falando aqui, ele está apenas reverberando o que já tinha sido dito no Antigo Testamento. Se você ler Êxodo capítulo 19, vai ser dito palavras quase idênticas. Vocês são nação santa para mim, sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva minha, é meu. E isso se adequa à igreja. A igreja de Jesus. Nós não estamos aqui para dividir. No sentido de quê? Dividir quem nós somos entre Jesus e outra coisa. Entre Jesus e o dinheiro. Entre Jesus e a minha esposa. Jesus e os meus filhos. Jesus está acima de qualquer coisa, pessoa, objeto, qualquer outra coisa que exista nesse mundo. Na minha vida e na sua vida. Porque nós somos povo de Deus. É exclusivo. Exclusivo de Cristo. Segundo, é um povo zeloso na prática de boas obras. E por que eu coloquei a palavra zeloso? Porque Paulo usa essa ênfase no texto. Ele usa essa ênfase, ele diz, zeloso. A ideia de zelo aqui é aquele que cuida com muito cuidado. Essa é a ideia de redundância. Aquela pessoa que cuida bem. Não é só alguém que quer fazer o bem. Aquele que faz o bem, faz direito. Irmãos, a igreja, ela faz o bem direito. Quando ela faz, ela se empenha. Ela coloca as suas forças. É um povo zeloso. E aqui, irmãos, eu digo que nesses dois pequenos pontos, caem por terra duas coisas. Dois problemas que nós temos. Primeiro, é dizer que os textos bíblicos falam da salvação, possibilidade de salvação para todos. Não. Jesus veio remir somente o seu povo. Só o seu povo. Quando ele veio salvar, ele salvou o seu povo, literalmente. Não foi possibilidade de salvação. Abrir uma possibilidade de salvação aqui, não. Eu vou salvar. É por isso que quando você prega lá fora, você pode ter certeza de dizer para o ímpio assim, olha, se você crê em Jesus, você será salvo. Não porque Jesus trouxe uma possibilidade de salvação, mas porque se Deus manifestar a graça na vida daquela pessoa vai ser salva. A graça é determinante para isso. Segundo problema, é que o povo de Deus não pode ser um povo que fica parado. E alguns acreditam, porque eu sou salvo, vou ficar parado. Não, ele é zeloso de boas obras. É um povo que trabalha, e trabalha bem. Onde ele está, ele faz bem. Ele faz para a glória de Deus. E eu quero entrar aqui na conclusão desse texto, pensando, queridos irmãos, nesse ponto ainda. Se nós temos sido povo de Deus. Se nós somos exclusivos de Cristo. Será que nós temos praticado as boas obras com zelo?
Será que a nossa postura diante de Jesus é uma postura de zelo? De zelo extremo, eu diria até. É necessário que nós sejamos um povo diferente. Um povo que não quer fazer as coisas do jeitinho brasileiro, né? Não, vamos dar um jeitinho aqui. Vamos dar um jeitinho aqui, um jeitinho que a gente faz aqui. O brasileiro gosta desse negócio, né? A cultura brasileira, a cultura do pecado. Eu chamo isso de cultura do pecado. Vamos dar o jeitinho brasileiro para as coisas. Nós temos que combater isso, meus queridos irmãos, porque nós somos povo diferente. Nós somos completamente diferente. Nosso papel é sermos o povo de Deus que é diferente no mundo. Seja exclusivo de Cristo. Não partilhe a sua vida, seus objetivos com nada além de Jesus. Nada. Jesus é o único. Deus tem nos reservado, e muitos outros também, para fazerem parte do seu povo, sendo exclusivos, e pessoas dadas a uma vida de serviço a Ele. Não existe uma vida para o cristão de inércia. Não. Uma vida de serviço. De estar com Deus. Nós devemos, sim, estarmos sempre alicerçados nessas verdades. Nós somos povo. E um povo que foi tirado do mundo. Um povo que deve ser leal como um cachorro é leal ao seu dono. Eu acho isso interessante. Você já viu um cachorro? Pelo menos a maioria dos cachorros são leais aos seus donos, né? Acho que nós deveríamos ser leais a Deus. Leais. Leais em todos os momentos. Porque Jesus sacrificou-se por nós. Nosso Deus cuida de nós. E Paulo, ele vai na conclusão aqui desse texto, no verso 15, eu quero que você preste atenção. Porque é uma palavra para nós, e para o pastor Natanael também. Porque ele adverte aqui, e acredito que nessa advertência tem duas aplicações para nós. Ele diz estas coisas, escrevendo a Tito, exorta e repreende também com toda autoridade, ninguém te despreze. Diz tudo isso que eu estou falando aí, Tito, para essa galera. Exorta e repreende também com toda autoridade. Primeira coisa, e aqui, pastor Natanael, eu acho que já faz isso. Prega a palavra, pastor, não tenha medo não. É o evangelho, puro e simples. Paulo está dizendo, exorta e repreende. Exorta, anima. Vai, repreende, bate de vez em quando. As batidinhas, né? Porque às vezes nós precisamos, né? Nós precisamos de uma pequena disciplina de Deus através do ministro que Deus coloca na igreja. E é isso que o ministro tem. E ele deve fazer isso com toda a autoridade, porque a autoridade dele procede de Deus e não dele mesmo. E fica para nós ouvimos as exortações, as repreensões e aceitarmos a autoridade. Não porque é o pastor Natanael, ou porque é o Anderson, ou qualquer outro pregador, ou qualquer outro líder, mas porque é Deus por trás daquela pessoa. É Deus. Ninguém te despreze, ninguém despreze o pastor. A advertência a nós é ouvirmos sempre a palavra de Deus. E como conclusão, queridos, Deus vai nos educar para que sejamos diferentes do mundo, isso é a certeza. Ele vai fazer. Com o seu povo, você pode estar aqui e não ser povo de Deus. Porque se você não é educado por Deus, guiado por Deus, você corre o risco disso. Esperamos a volta de Cristo mostrando o seu poder divino e nos salvando definitivamente na consumação. Nós esperamos ardentemente Cristo para nós. Somos um povo separado por Deus para sermos exclusivos e que praticam as boas obras. E eu deixo essa conclusão aqui para nós. Um povo de Deus que vive com Deus. Essa é a graça. É isso que a graça faz conosco. Vamos orar.